E aí, gente? Tudo beleza? Tudo certinho? Que bom, graças a Deus. Olha, quando eu falo, algumas pessoas até me criticam aí. Mas olha aí, quando eu falo de feedback, percebe só. Francisco Ferreira, Canoas, Rio Grande do Sul. Um abraço, meu amigo. Rodrigo Nunes, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, lá na fronteira do Brasilzão. Aquele abraço, meu amigo. Cleo Centeno, TAPS, no Rio Grande do Sul. Obrigado pela dica. Ele falou lá da parte de desfocar aí, para manter a calma, que automaticamente o celular vai buscar para não ficar movimentando e tá dando certo. Brigadão. E não esqueci lá da dica do papel e da areia. Vou falar. Luciano Braz, Francisco Beltrão, Paraná. Um abraço, meu amigo. Marcelo Canaril Sião, Londrina, Paraná. Canaril Borges, Curitiba, Paraná. Eu não escolho, gente, o pessoal que pede lá para mandar um abraço e tal e entra em contato com a gente, eu sempre estou mandando. E o pessoal lá do sul pediu o abraço, tá levando. Mas sintam-se todos abraçados por esse amigo aqui que vos fala. Então vamos lá aos trabalhos propriamente dito. Tem que ficar com um paninho. 31,8 de temperatura, só debaixo aqui do ventilador, 86% a umidade aqui. Largando o pau, não sei se dá para ver aqui, separando mais bicho, mais filhote. Vai faltar voadeira aqui, tô socando passarinho mais do que o normal que eu coloco. Já estou ficando preocupado, mas não vou comprar voadeira, vou dar meus pulos, vou remanejar dentro dessa minha bagunça organizada. Eu vou me achar para não ter que comprar mais voadeira, porque senão é mais papel, mais grade, mais tempo, mais tudo para a gente trocar. Então, gente, o pessoal aí tá me pegando aí no WhatsApp e tá fazendo algumas perguntas que de certa forma já foram respondidas, e eu tô sentindo muito medo de algumas pessoas. E como eu falo aqui, a ideia também do canal não é só entregar de mão beijada as coisas para vocês. Vocês precisam raciocinar, que a partir do momento que você já sabe, primeiro você não precisa mais perguntar para ninguém. E quando o problema aparecer, você já vai lá e resolve de imediato. Voltando à parte de pigmentação, né? Que eu vejo muita gente, a maioria pergunta na pigmentação do vermelho. E agora está começando a bater o desespero, parece que da pigmentação do amarelo. Pelo menos o pessoal agora tem perguntando só de amarelo, virou uma onda, né? Então eu vou ajudar vocês um pouco ao raciocínio. Eu já tinha respondido para um amigo e ele tinha falado mais ou menos assim, o tema do vídeo era mais ou menos assim, se a gente desse vários tipos de alimentos que produzem ou que tenham o caroteno, no caso, para o amarelo, a gente já falou que sementes têm caroteno, em pouca quantidade, mas tem. A gente já falou de couve, de brócolis, de acelga, de chicória, né, para alguns escarola, que os pássaros conseguem tirar o pigmento ali e transformar. Eu sempre deixei claro que os meus pássaros, eles conseguem pigmentar desta maneira. Talvez isso esteja embananando a cabeça e provocando medo em vocês.
Mas eu também deixei claro que os meus pássaros são melânicos. Então, a parte de pigmentação no lipocromo amarelo é muito menor do que se fosse pigmentar um outro passarinho, no caso, se fosse um amarelo intenso, um amarelo nevado, e assim vai, um amarelo marfim também intenso e nevado. Então talvez isso esteja confundindo e fazendo com que vocês batam o desespero. Mas vamos trabalhar. A gente já falou em outros vídeos que a preocupação ficava, e eu até deixei claro, primeiro da qualidade do pássaro, de manchar, de ficar manchado. Como a gente também já falou, lembra que quando a gente tratou da parte de cataxantina, e eu até ainda brinquei que como eu trabalho com obra, os azulejos, os pisos são de fornadas diferentes, então vem por lote, e na hora que você vai colocar um piso, um azulejo, ele pode vir manchado. Foi isso que eu quis falar para vocês. Então existe sim a possibilidade do pássaro ficar manchado, e a possibilidade 2 de você acabar comprando pouco pigmento e durante o período de criação, vamos supor, você está acostumado a comprar 50 gramas e você sabe que de repente tu vai precisar 150 ou 200 gramas e aí você vai comprar, por falta de dinheiro, de 3 parcelas. Mas quem comprou para te revender esse produto provavelmente também tenha comprado de lotes diferentes. Então seria bom, quando você iniciar a sua criação, se você tem uma noção que de repente você vai precisar 100 gramas, ou meio quilo, ou 1 quilo, já compre tudo e deixe lá estocado, para que se evite de repente você comprar lotes diferentes, seja do teu mesmo fornecedor, ou de repente você estava acostumado a comprar do fornecedor A e de repente você precise comprar do fornecedor B, porque de repente acabou lá. E aí ele comprou também, o teu fornecedor também comprou de pessoas diferentes. Pode existir essa possibilidade? Pode também. Então eu estou trabalhando e explicando para vocês o raciocínio quanto a cataxantina e os problemas que de repente pode manchar o pássaro, tá? Ponto 1. Agora a preocupação vem para o amarelo. A preocupação é a mesma que do vermelho, só que, vamos raciocinar, quando a gente estava lá na época do vermelho, que agora a época é do amarelo, mas quando a gente estava na época do vermelho, e como já vi outros vídeos de outros amigos, ficou naquela: ah, você não pode dar couve, você não pode dar ovo, você não pode dar selga, folhas. A gente já conversou que dependendo é só alpiste, aveia, um pouco de níger e um pouco de linhaça. Então a gente retira para os de fundo vermelho o nabão e a cousa, que é onde são as sementes mais escuras, e aí no caso ela vai ter a zeaxantina. Não foi isso que a gente falou? Trabalhando para os vermelhos? Porque vamos falar assim, para os vermelhos mosaicos, né? Ou para os outros canários da linha escura, o lipocromo, como já foi dito, ele é em segundo plano. A gente está observando, no caso dos escuros, a melanina. E quando a gente tem deu branco aqui lá que eu ia falar, a envoltura, que é dispersa pelo pássaro, pelo lipocromo, também vai modificar esse lipocromo. Vai dar um outro sentido do que você pegar um pássaro claro. Então, é assim, muita gente, eu sei que a maioria acompanha todos os canais, cada um também tem seu jeito de manejo, ou de pigmentar ou de alimentar o pássaro. Tem gente que faz o quê? Farinhada branca, com 10 gramas de cataxantina seca, só, e trata o pássaro. Júlio, aquele abraço.
O Júlio está fazendo até um teste lá com um grupo só tratando os canários dele vermelho mosaico somente com farinhada, mais nada. Tem outros aí que eu vejo que também só tratam com farinhada. Como eu falei que eu continuo vendo, tem gente que só dá mistura de semente só no domingo. Então verifica que também para esse pessoal não está interferindo na cor final do lipocromo desse pássaro quando chega lá no final. Para o amarelo, se você parar para pensar, mas se o Zé Carlos acabou de falar que o pessoal cria canário com fator vermelho, seja o vermelho intenso e o vermelho nevado, que tem praticamente que pigmentar o corpo inteiro do passarinho, e o pessoal pigmenta somente com farinhada branca e cataxantina, então qual é o problema eu mudar de vermelho intenso e vermelho nevado, eu mudar para amarelo intenso e amarelo nevado e fazer a mesma coisa? Utilizar simplesmente a farinhada branca com a luteína. Qual é o problema? Como eu respondi para um amigo aí no canal, e se vocês lembrar do que eu falei, um dia eu dou a selga, outro dia eu dou brócolis, outro dia eu dou ovo, outro dia eu dou aquilo, mas isso é pessoal meu. Vamos traduzir para muita gente. A gente trata os pássaros da gente não como um animal, a gente acaba tratando como um filho. E o que a gente faz? A gente quer dar a maior variedade de alimentos para eles, para que eles cresçam fortes e felizes, não é isso? Então, se eu não desse uma folha, um brócolis, para os meus canários de fundo amarelo, mas estivesse dando a luteína, seria suficiente. Lembra que eu falei que há muito tempo atrás, quando eu criava os amarelos, eu cheguei a ser campeão com uma fêmea de amarelo intenso? Teve gente que pegou essa fêmea, não sei se dá para ver, foi para lá agora, quando eu mostrei para vocês, ela sendo de 2016, e me elogiou por ser uma fêmea. E por que às vezes eu insisto em falar que é uma fêmea? Porque a gente sabe que o macho, ele tem muito mais cor, ele vai converter muito mais cor. Na natureza é o macho que tem a cor. Vamos mudar assim, dá para ter uma noção do pavão, da pavoa, vamos colocar assim. Em várias espécies de animais, o macho tem muito mais cor para poder atrair a fêmea. Então, se você chega a ter uma fêmea que consegue ser campeão, ou seja, o poder de absorção e a qualidade dela foi igual, porque ela bateu nos outros machos no concurso, então aí você vê a qualidade dessa fêmea. Agora, se você cria o canário de fundo vermelho, indiferente seja da linha clara e da linha escura, somente com cataxantina, e aí você já sabe que todo mundo fala que você não pode dar um monte de coisa, ovo, couve, bababá, um monte de coisa, não é isso? Então por que você também não cria o seu amarelo somente com a luteína? O procedimento é igual. Você está fazendo o quê? Colorindo o bicho, um de fundo vermelho e um de fundo amarelo. E aí você não precisa ir numa feira comprar jiló, brócolis, couve, acelga, nem dar ovo para o seu passarinho. Não precisa nada disso. É que, novamente, a gente tem tanto amor pelos bichos que a gente quer dar o que de melhor. Eu ainda até brinquei com o meu amigo lá. Se fosse desse jeito, então, dá um dinheiro pro passarinho e manda ele pro restaurante de quilo. Aí ele, com aquela diversidade de alimento, o bicho ia ficar feliz da vida. Então, a ideia que eu tô falando, os meus pássaros, de muito e muito tempo,
eles estão acostumados a comer semente. Vou mostrar aqui, ó. Eu troquei na sexta-feira, hoje é terça, tá vendo? Ó aqui. Eu estou tentando fazer o quê? Modificar. Olha, estou tentando modificar. Sempre falei isso em matéria de facilidade de trato. Então, os caras têm que comer. Tem lugar aqui que eu botei extrusado, eu chego aqui, eu fico assustado. Aí vou até olhar no fundo do papel para eles jogaram fora. Não, os caras comeram. Eu boto a farinhada, pô, mas já tem que trocar de novo? Por quê? Porque os caras já comeram. Poxa, não tem outra coisa, os caras vão ter que comer. E outra coisa, de repente se também o problema é financeiro, porque a gente sabe dos gastos, o preço que está tudo, já foi falado no canal. O teu pássaro adulto, você não precisa, conforme for, dar cataxantina ou dar luteína para ele. Para que você vai dar? Você já não sabe a qualidade do seu bicho? Faz lá a tua anotação, anel número tal, esse canário eu comprei do fulano, ele foi primeiro lugar, ele foi isso, ele teve tal pontuação, marca a fêmea que foi o casal passado, deixa tudo anotado. Porque esse canário, ele não vai participar mais de concurso nenhum. Acabou, só participa naquele ano. E aí todo ano tu tá tirando dinheiro do bolso e dando cataxantina. Se tu tem dinheiro, se o dinheiro não faz falta para você, manda pau. Agora, se o problema está sendo financeiro, pelo preço da cataxantina, pelo preço da luteína, medo de repente de será que vai faltar alguma coisa nesse sentido, o que vai acontecer, aí é outros 500. Mas aí você tem que colorir o teu pássaro filhote, o que nasceu, porque no ano que vem é ele que vai participar do concurso. Só isso. Agora, o medo de você de repente pintar, vou contar outra história sem falar nome, mas ele vai ver o vídeo e vai morrer de dar risada. Teve um amigo meu, o que ele fez? Comprou farinhada amarela e ainda botou 10 gramas de luteína na farinhada amarela. Adivinha o que aconteceu? Quando a gente foi lá olhar os bichos do cara, arregalou o olho, mas o que tá isso aqui? Que os canários aqui tá tudo dourado. Tinha um assim que você via até às vezes assim, um filete da pena assim no corpo do bicho, já naquela modificação de laranja quase vermelho. Falei, meu, ferrou. Isso foi no ano, acho que retrasado, que esse ano ele não fez isso. Ele vai ver o vídeo, ele vai lembrar dessa história. Esse ano ele não fez isso. Trabalhou com farinhada branca, com a luteína, usando o mesmo parâmetro da cataxantina. Então, gente, é muito abrangente, tá? Não fiquem com medo, tá? E outro, às vezes, a experiência que eu tenho com os meus pássaros são com os meus pássaros, porque eu já estou trabalhando com eles. Você precisa conhecer o teu pássaro. E se o pássaro não era teu, tu comprou de alguém, tu tem que dar um tempo para poder ir dando o alimento para saber o que vai acontecer com ele. Agora, eu desse lado aqui, ainda mais sem ver o pássaro, só no zap aí, para responder a pergunta para vocês, não tem como, gente. Tá? Já foi falado num outro vídeo, não tem receita de bolo. Cada pássaro veio de uma casa diferente, veio com um manejo diferente, veio com uma qualidade diferente. Como é que eu daqui vou poder falar que o pássaro tem ou deixa de ter qualidade? Não posso fazer isso, gente. Não tem como. Agora percam esse medo, essa paura que para algumas pessoas já está acontecendo. Para quem é iniciante, a experiência vem no dia a dia. Não adianta eu e mais os outros amigos ficar falando faça isso, faça isso, faça isso, que é o correto,
mas a gente não conhecer o poder de absorção que seu canário tem. E também não adianta você falar para mim que você comprou o canário do fulano de tal, que é o The Best, tal, não sei o que. Não posso falar, não tem como. Não é porque saiu lá da casa daquele cara que é o suprassumo que você vai se dar bem, gente. Não dá. São muitas variáveis. Leva tempo, muito olho, muita observação. Beleza? Hoje eu também separei uns bichos aqui que, olha, me deixou feliz da vida. Tirei uns negrinhos aqui que assusta até, graças a Deus, vai dar alegria, bastante alegria. Separei os canela cobalto amarelo ali também, veio cada bicho escuro aí que também vai dar alegria. Fui até separar um azul cobalto que estava lá no casal 147, provavelmente é uma fêmea porque estava pequenininha. Quando eu catei ela, oxe, cadê o anel? Perdeu o anel, não é possível. E agora? Aqui aí eu fiquei olhando. Pô, meu, sapata aqui tá bem fininha, né? Os dedos também estão bem fininhos e tal. Peguei azeite, melequei a anilha com azeite, melequei a patinha da canária com azeite, pum! Introduzi. Canária já tinha mais de 30 dias. E entrou facilmente, a patinha, os dedos era bem fino, entrou super beleza. Se quiser, anotem um número 177, que foi um anel que eu reaproveitei de um canarinho que tinha morrido. E aí eu falei, não vou nem perder tempo, vai aí, 177, azul cobalto recessivo, lindo, maravilhoso. Tomara que eu tenha uma sorte com bico preto, canela, pata preta, com 30 dias daquele jeito, vai dar trabalho. Valeu, gente, espero ter ajudado. Tenham calma, não se desespere. Experiência realmente só se ganha com o tempo, por mais que a gente fale aquilo. Valeu? Beijo no coração de todo mundo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.